de curanderismo. Veja só, mas eu sei que eu estou a servir a um Deus. Amém? Pastora, Então, 30 segundos, beijinhos, abraços. eu só vou dizer para o irmão, volte a buscar a Cristo Jesus, todo telespectador. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Amém? Pastor Mateus Governo, pastor não, perdão. Amém. Perdão, Mateus, perdão, escapou, perdão, eu estava a chamar aí a pastora. Mateus Governo, médico tradicional. Não, as tantas podes não estar errada, sabe por quê? Toda boa ação é um pastorado que funciona. Então, eu pastoro a minha forma no meu ramo de trabalho, Amém. Que é um dom nato. Amém. Então, agradecer a TV Sucesso pelo belo tema que nós tivemos. Espero termos deixado bons contributos a todos lá em casa. Não diabolizem o curanderismo não tem nada de errado. O que acontece é a postura da pessoa e a neocolonização que faz nós não termos a nossa identidade tradicional, cultural e de conhecimento próprio daquilo que é a fé que nós professamos. Dizer que realmente é um tema de grande impacto, porque realmente nós, quando nascemos, em alguns momentos acabamos carregando assuntos que ficam um mistério para nós mesmos e, em algum momento, por questões de má informação dos profetas, dos curandeiros, em algum momento, acabamos atirando pedras por uma questão que as tantas nem necessitaria. Daí que eu sempre digo que há muita importância de haver uma boa preparação espiritual das pessoas que trabalham com questões espirituais, porque aí, se uma pessoa tem um bom preparo, vai ter uma capacidade de poder fazer um acolhimento da mensagem espiritual de uma boa forma e que haja também maturidade para podermos saber como posicionar as coisas quando formos nós já passarmos, porque não vamos tapar o sol com a peneira. Feitiçaria existe, há filhos que passam mal por questões de feitiçaria, não estamos a falar daquilo de eu maldizer o meu filho e depois passar mal. Há pais que nascem filhos enquanto eles mesmos estiverem envolvidos com ações ruins. Então, se me aparece a mim uma pessoa que seja vítima desse tipo de comportamentos de pais que são problemáticos e que os próprios pais estejam cientes desses problemas, eu tenho que ser maduro o suficiente para conseguir resolver o problema sem criar um choque entre esses dois lados. Porque já está claro que os filhos não devem, sob nenhuma situação, faltar o respeito aos pais. Mas, em algum momento, o filho pode se rebelar contra o seu pai por questões de não estar a viver bem e estar ciente de que a situação que está a acontecer com ele é uma situação que é criada pelo pai ou pela sua própria mãe. Isso para não termos que descartar a questão da feitiçaria. E também tem aquela situação em que são questões de pessoas que fazem sem se darem conta. Numa família há um espírito que está a dar de fazer naquela família e eu nasço do meu pai ou da minha mãe, que são as pessoas que nasceram dentro desse problema. A pessoa mais correta para poder me orientar a saber como sair desse problema tem que ser os meus pais. Então, se eu vou, por exemplo, uma pessoa com uma má preparação, há de chegar a dizer que não, teu pai sabe, tua mãe sabe, eles é que te enfeitiçam. Às tantas, aquelas pessoas que têm um histórico de um problema que lá existe, nasceram, apanharam e lhes fustiga até o tempo em que eu estou lá também a aparecer pela mesma situação. Daí que há sempre necessidade de nós, os pais, não sermos distraídos, porque a nossa distração pode ser a chave de um sofrimento muito maior, tanto para nós, assim também como para os nossos filhos. Eu recebi uma família, alguns dias atrás, que eu cheguei, fiz a consulta, apanhei problemas terríveis. Mas dentro dos problemas que eu apanhei, a mãe daquilo, a esposa do senhor que estava com, a única pergunta que me fez foi: como é que eu posso estar bem os meus filhos estarem a passar mal? Existe aquele espírito de acomodismo, onde a pessoa se acomoda e se sente bem naquilo que não é possível. Não é possível um demônio que venha do meu pai, da linhagem do meu pai, não é? Que não seja da consciência dele, passar por ele sem lhe fazer mal e vir me fazer mal a mim, eu sou filho dele. Há uma distração que às vezes esses mesmos assuntos criam para nós. Mas temos o mais pior, que é a parte onde nós, como pais, ficamos insensíveis com os nossos filhos. Quantas crianças, meus caros colegas de painel, minha cara Lili, estão hoje a sofrerem porque tem uma mãe que lhe foi nascer com um homem X e ela não aceita mostrar a paternidade real dessa criança.
A mãe sabe, conhece o pai daquela. Não estamos a falar de uma questão em que alguém tenha engravidado, alguém tenha ficado com uma certa dúvida. Estamos a falar de alguém que engravidou e não foi feliz com aquele homem. Nasce uma criança que, quando cresce, aquela criança sofre porque quer a sua identidade original e não apanha. A mãe diz: eu sei onde é que o teu pai está, mas eu não vou dizer porque ele não te criou. É uma espécie também de um problema. Esse segredismo que estaríamos também aqui a falar que existe dentro do que das nossas famílias, onde relaciona essa guerra entre um casal e depois põe-se uma pessoa vítima ali. Se eu não tenho a minha identidade real como um governo e eu tenho que nascer filhos para poderem herdar a minha identidade que já é herada, o que se espera da minha geração? O que se espera de mim? E eu sei, minha mãe está ali, diz que sabe onde está meu pai. Se ele já não existe, conhece pelo menos o caminho que iria levar-me a chegar na família do meu pai, para eu conhecer a minha linhagem. E não pode, porque eles não estiveram bem na altura em que eu fui projetado ao mundo. Então, esse tipo de segredos são os segredos mais comuns e são os que são mais sérios do que nunca, porque se for uma questão espiritual, você entende. Talvez a minha mãe não possa conseguir resolver, talvez meu pai não possa conseguir resolver, mas agora me levar, mostrar-me o caminho das minhas origens, ficar impossível porque não pode, porque eu não cuidei bem dela, ou o meu pai não cuidou bem dela quando estavam a iniciar, coisinhas assim. Então, esse tipo de coisas são questões que estão lá e atraem muita negatividade na vida de muitos de nós, os jovens. Daí que também é muito importante, é uma questão um bocadinho feia, mas é uma questão que nós sabemos. Temos muitos casos de infidelidade nas relações. Infidelidade, essas que as pessoas, quando estão tão felizes, até se lembram de fazer a ideia de que eu quero nascer um filho com a cara desse meu amante, não é? Ou seja, Amâncio, e se esquecer que aquela criança, quando cresce, não vai ter uma identidade real. Onde já sabemos aquelas adoções que fazem, de que há que sair, passar a criança na rua para não chorar. No final do dia, você não vai poder mais fazer isso quando aquela criança crescer. E aquela criança vai ser exigida uma identidade. E aquela criança vai passar mal. E ela não vai ter como também transmitir uma identidade real àquilo aos progenitores, melhor, aos seus frutos, nesse caso, os filhos que há de ter no futuro. Então, fugindo um pouco, mas porque foi algo que foi tocado aqui, a questão de que quando se pisa nas palhotas, você ativa um pacto. Isso não é verdade. É uma questão de pessoas que analisam as coisas no ar, não entendem exatamente o que é isso que estaremos a chamar de curanderismo, o que seria essa questão de impacto palhota, sociedade e Deus. O El diz: boa ideia, Duda. Podem fechar os vossos consultórios por 2 semanas. Queremos ver algo, ou seja, queremos ver uma coisa. Mateus Governo, está aí a provocação lançada. É assim, nós temos um problema muito grande no nosso país, que é a questão de diabolizar aquilo que a gente não entende, ou de diabolizar aquilo que a gente entende e finge não entender. Eu estava aqui a ouvir o caro colega evangelista Mazarara a me chamar de esses. Eu não sou esse, eu tenho uma identidade, sou um pai de família e tenho uma posição na sociedade que acho que ele, como homem de Deus, devia respeitar um pouco acima de qualquer coisa. Lembrar também que Moçambique é um país laico, onde cada qual deve se sentir bem, aonde tem que estar, não é? E lembrar a ele também que não há guerra nenhuma entre a parte que tem a ver com bolsos dos religiosos e dos curandeiros. O curandeiro faz o papel dele, o profeta faz o papel dele, e não há uma parte onde a gente se cruza aí para poder dizer que é porque o outro está a ser egoísta, porque quer... Não. A nossa existência tem uma base primária e única, que é de ajudar a combater problemas espirituais que existem nas pessoas. Agora, se eu for aquele curandeiro bem formado, aquele que não está a usar o obscurantismo, é de fazer esse papel e a de ir claramente naquilo que é o dom que eu tenho que seguir. Já falou-se várias vezes aqui que há pessoas que não fazem bem o seu papel, tanto na minha área como médico tradicional, assim também como também na área de religião cristã, porque tudo isto é uma religião. Agora, em nenhum momento nós vamos pegar a religião cristã toda e diabolizarmos ela, porque houveram certas pessoas que fizeram coisas que não eram dignas de serem feitas por pessoas que representem a essas instituições. Por exemplo, nós sabemos que na arena religiosa cristã temos muitos casos de exibicionismo. Aquilo que pessoas chamam de profecia nem chega a ser
aquilo profecia, são exibicionismos, temos psicodramacias, essas coisas todas. Mas se muitas igrejas fazem isso, não quer dizer que talvez não possa existir uma ou duas igrejas que realmente sejam dignas de serem respeitadas. Então, não vai pegar nos curandeiros, comparar com a arena da religião cristã que está a cumprir e levar a nossa parte como curandeiros e diabolizar toda ela, porque se for assim, nós vamos estar aqui a debater um assunto que não vai ter um fruto nem para hoje nem para amanhã. E lembrar que o curandeirismo existe muito antes de muitas pessoas que tentaram até procurar perceber isso e nascerem. Então, do mesmo jeito como estamos aqui sentados, discutimos quem tem razão em fazer assim e quem não tem razão em fazer assim, já existe há muito tempo. Nós não queremos esse tipo de debates, queremos debates mais construtivos, onde vamos nos respeitar e vamos colocar aquilo que vai ser importante para a sociedade poder aproveitar, não é? É verdade, sim, nós precisamos ter boa índole, porque o segredismo é uma arma muito forte na vida das pessoas. Esse segredismo é que envolve egoísmo e envolve a parte de pessoas que têm coragem para fazer tudo menos nada. Olha, nós temos pais que dormem com filhas e até eles engravidam. Temos mães que dormem com filhos e eles engravidam. Isso tudo são questões que resultam de segredos feitos pelos próprios pais. Temos filhos nós que dormem com os seus pais, filhas que dormem com os pais e filhos que dormem com as suas mães. Tudo isso são resultados de segredos que existem nas vidas das pessoas. E isso tudo resume-se numa coisa, na existência do mau espírito. E não há de haver uma definição melhor para isso que não seja isso. Agora, nós sabemos que quando se fala de mau espírito, estamos a falar daquilo que é demônico, né? E que nessa mesma linha, se formos a querer definir mesmo, há muita subdivisão desses mesmos demônios. O demônio que faz uma coisa aqui não é o mesmo que vai fazer outra coisa num outro lugar. Então, temos o caso, por exemplo, desses maridos da noite que temos estado a falar deles. Quando uma pessoa tem aquilo que chama-se de um espírito ngwenza, essa mulher vai ter muitas relações, que das tais relações já de acabar em algum momento, tendo uma coisa talvez de 5 filhos com pais diferentes. E isso tudo, se ela está nessa situação, ou talvez é porque a mãe ou o pai dessa pessoa não tomou atenção em curar esses problemas. Para mim, não me interessa saber se a pessoa cura de uma forma que tenha a ver ligação com fé cristã, ou vai curar isso com a minha área tradicional. O que interessa é que as pessoas curem esses problemas. Porque nós já tiramos-nos muitas pedras aqui e no final do dia, eles recebem pessoas que vêm de nós quando não conseguimos fazer uma coisa e resolvem. Os que têm capacidade, porque não é só dizer que é homem de Deus e não ter o poder de fazer isso, não é? Há muitos homens de Deus que são como nós, quando somos falsos, usamos capulanas e não fazemos nada. Então, é importante que não nos atiremos pedras. Aqueles que vêm para cá porque não conseguiram se resolver numa parte, não foi porque não existiu Deus. É porque o problema daquela pessoa precisava desse equilíbrio no qual nós estamos, que é esse equilíbrio que está a ser diabolizado, porque é coisa do diabo. Quando você entra na palhota, já carrega um pacto. É mentira, não existe isso. Estamos a inventar assuntos que no final do dia acabam distraindo a nossa sociedade. Olha, Lili, tudo que é fé na vida da pessoa só serve quando não cria bloqueios. A fé só tem utilidade nesse sentido. Se é uma fé que te bloqueia em algum lugar, essa fé é inválida, porque a fé é inteligência, é manifestação. E aonde a inteligência manifesta-se, então a fé é pequena em relação a essa inteligência. Então, se eu sou inteligente, por que eu tenho que estar numa fé que vai me prender? Então, eu queria mesmo pedir, neste momento, para que aqueles que nos veem lá em casa e ouvem pastores ou evangelistas como o Sr. Mazarara a nos diabolizarem, procurassem pegar um bocadinho, pôr a mão na consciência e perceberem, porque as ações é que falam. Se é que, na verdade, somos tão ruins assim, por que nos usam tanto nas igrejas, na política, qualquer coisa que existe, o mundo curandeiro está lá. E nós nunca paramos de nos exaltar quanto a isso. Esses mesmos pastores e evangelistas aparecem nas nossas palhotas, às escondidas. Mas nós nunca paramos para nos exaltar quanto a isso. Parem de pregar curandeiro, vamos resolver questões da sociedade, porque o diabo sempre existiu, muito até antes de existir o curandeiro. Jesus chama todos, chama curandeiro, chama maziano, chama prostituto, chama drogado, chama budista, chama muçulmano, chama todos com as mãos abertas. Ele diz, vem de mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu, Jesus, vou aliviar a vossa dor. Agora, o problema está onde? O espírito que opera com eles é ali onde eu não concordo, porque a própria Bíblia discorda disso aí. O que o senhor está a dizer é a mesma coisa que dizer que quando a gente fica doente aqui na Terra, não pode ir ao hospital.
A gente não pode ter cuidados que nós estamos preparados a termos como seres que vivemos aqui nessa terra, que temos autoridade de viver nela e nos adaptarmos a ela, porque nós somos criados por Deus e que Jesus Cristo é o único caminho. Sim, nós sabemos que é o caminho, mas agora temos os métodos que estão à volta disso. Então, não pode continuar com esse tipo de ideologia, porque Deus existe em toda pessoa e todos nós sabemos que somos da salvação de Jesus Cristo. Eu quero só te dizer uma coisa. O problema de muitos que dizem que são salvos em nome de Jesus é o excesso de arrogância e de mentira. E com base nisso, a política funciona. Porque se você quiser ver a luta que existe, na verdade, que faz muitas pessoas ficarem desencaminhadas, ainda dizem que nós, curandeiros, é que fazemos, é guerra de conflitos de interesse. Falam de salvação da alma, mas não é bem assim. A maior fábrica de dinheiro que existe, de neocolonização que existe a nível mundial, é a religião cristã. Então, nesse sentido, se eu vejo esses comportamentos que eu estou aqui a ver, não me espanto, porque são comportamentos normais. Sim, esse Jesus está a falar, eu conheço que sim existe, também conheço a existência dele, mas é que tem uma coisa também que eu preciso de perceber aqui, no que você diz quando diz que é Jesus, Jesus, Jesus. Sim, todos nós temos hospitais, o nosso ramo também é uma espécie desse hospital. O que acontece é essa ideologia que esse neocolonizador que vocês ultimamente adaptam-lhe muito, usa de fazer parecer que aquilo que nós somos não deve prestar, porque existe uma crença que hoje em dia, em vez de estar a construir pessoas, está a destruir muita gente. E para vocês poderem alimentar isso, tem que usarem o curandeirismo como chave. Por que não pregam outras coisas que não sejam o curandeirismo? Porque o curandeirismo não é o que devia ser titularidade daquilo que a pregação vossa fazerem nas igrejas, e a usarem isso como pontes de poder justificar aquilo que são os problemas sociais. A falta de observância de certas questões importantes da parte dos pais sempre vai ter um impacto nos seus filhos. Eu costumo dizer que um pai pode até ser surdo, ser mudo, ser aquela pessoa que praticamente parece inválida, mas enquanto ele estiver ali, ele serve de sombra para os filhos que ele tem. Então, nós temos problemas espirituais que, se nós não resolvemos como pais, e alguns costumes que, se nós não resolvemos ou mudamos como pais, praticamente vai passar para os nossos filhos, e o que vai já dobrar o sofrimento, porque custa eu como pai ver um filho a sofrer, mas são coisas que eu como pai poderia ter sabido observar, evitar pactos, se for o caso de eu ser pactuante, e também ser atento a não normalizar o que não se normaliza, porque não é possível você estar a viver uma vida onde você não trabalha, seus filhos não trabalham, nada acontece, e acharmos que isso tudo é para esperar para que um dia vá passar. Há coisas que não passam sem que a gente os resolva. Então, há de acontecer que aquele filho vai passar mal por um problema que ele não tive atenção, e depois os filhos que aquele filho for a nascer há de ir sempre por aí abaixo. Então,